Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Teologia para mim. Hoje vamos conhecer um dos livros mais impactantes dos profetas menores, o livro de Sofonias. Embora seja um livro curto, sua mensagem é extremamente forte. Sofonias fala sobre julgamento, arrependimento, justiça divina e esperança. O profeta anuncia que Deus pisaria sobre o pecado das nações, mas também revela algo maravilhoso. Deus ainda preservaria um povo humilde e fiel. E isso torna Sofonias uma mensagem poderosa para os nossos dias. Em português, o livro é chamado Sofonias. No hebraico original, o nome é Sefaniah. O significado do nome pode ser entendido como o Senhor esconde ou protegido pelo Senhor. Esse significado combina perfeitamente com a mensagem do livro, porque em meio ao juízo divino, Deus promete proteger e preservar os que permanecem fiéis. O livro foi escrito pelo profeta Sofonias. Diferente de muitos outros profetas, Sofonias apresenta sua genealogia logo no início do livro, chegando até o rei Ezequias. Isso leva muitos estudiosos a acreditarem que Sofonias possuía descendência real, talvez pertencendo à linhagem do próprio rei Ezequias de Judá. Isso é interessante porque significa que Sofonias provavelmente conhecia de perto tanto os ambientes religiosos quanto os políticos da nação. Seu ministério foi marcado por denúncias contra idolatria, corrupção espiritual, violência, orgulho, injustiça social, mas também por uma forte mensagem de esperança e restauração. O livro de Sofonias foi escrito durante o reinado do rei Josias, provavelmente entre 640 e 609 a.C. Esse período aconteceu antes da grande reforma espiritual promovida por Josias. Judá estava mergulhada em idolatria e decadência moral, consequência dos reinados anteriores, especialmente do rei Manassés. O povo misturava adoração ao Senhor com práticas pagãs. Havia corrupção entre líderes, sacerdotes e profetas. Então Sofonias surge como uma voz profética anunciando que o juízo de Deus estava próximo. E esse julgamento seria conhecido como o Dia do Senhor. Essa é a expressão central do livro. Quais são os principais pontos doutrinários e teológicos que encontramos no livro de Sofonias? Bem, o livro de Sofonias possui temas extremamente importantes para a teologia bíblica. Primeiro, o dia do Senhor. Esse é o principal tema do livro. O dia do Senhor representa o momento em que Deus intervém na história para julgar o pecado e estabelecer sua justiça. Sofonias descreve esse dia como dia de ira, angústia, destruição, trevas, julgamento, mas também como um tempo de purificação e restauração. O livro mostra que Deus não ignora o pecado humano. Temos o segundo, a santidade e justiça de Deus. Sofonias deixa claro que Deus é santo e justo. Ele julga idolatria, violência, arrogância, corrupção, falsidade religiosa. O povo achava que poderia viver no pecado sem consequências, mas o profeta confronta essa falsa segurança. Temos o terceiro, o chamado ao arrependimento. Mesmo anunciando o juízo, Sofonias faz um convite à humildade e ao arrependimento. Ele declara: buscai ao Senhor. O livro ensina que ainda existe esperança para aqueles que se voltam sinceramente para Deus. Nós temos o quarto, que é a restauração futura. Apesar das fortes mensagens de julgamento, Sofonias determina com esperança: Deus promete restaurar seu povo. Um dos textos mais belos do livro diz que Deus se alegrará sobre seu povo com cânticos. É uma imagem poderosa do amor e da graça divina após o arrependimento. E quais são os personagens principais e atos principais ocorridos? Nós temos Sofonias, o profeta escolhido por Deus para anunciar julgamento e restauração. Temos também Deus, o Senhor aparece como juiz das nações, mas também como salvador do remanescente fiel. Temos o povo de Judá, a nação que havia se afastado espiritualmente e precisava se arrepender. E por último, temos as nações vizinhas, Filístia, Moabe, Amon, Etiópia e Assíria, também recebem profecias de juízo. E quais são os principais acontecimentos no livro? Capítulo 1, Sofonias anuncia o julgamento contra Judá e Jerusalém. Ele denuncia idolatria, complacência espiritual, corrupção moral,
o dia do Senhor é apresentado como iminente. Capítulo 2. O profeta convoca o povo ao arrependimento. Também anuncia juízo contra várias nações pagãs ao redor de Judá. Isso mostra que Deus governa sobre toda a terra, não apenas sobre Israel. Capítulo 3. Jerusalém é novamente confrontada por sua rebeldia, mas o capítulo termina com uma poderosa promessa de restauração. Deus promete purificar seu povo, reunir os dispersos, restaurar a alegria, habitar no meio deles. O livro de Sofonias nos lembra que Deus leva o pecado a sério, mas também nos mostra que sua misericórdia é maior do que o juízo para aqueles que se arrependem. Sofonias começa falando sobre destruição, mas termina falando sobre esperança. É um livro que revela tanto a justiça quanto o amor de Deus. E talvez a grande mensagem seja esta: mesmo em tempos de crise espiritual, Deus ainda procura pessoas humildes e fiéis. Curta o vídeo se te ajudou a conhecer melhor sobre o livro de Sofonias. Compartilha com seus amigos e comenta: você entendeu que quando estamos em dificuldade, Deus nos fortalece com misericórdia? Espero que vocês nos próximos vídeos para nos aprofundarmos juntos na palavra de Deus. Se inscreva em nosso canal e obrigado por nos acompanhar. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!